eu chamo-me a Tininha. A minha dúvida está no princípio número 3. Desenvolve a comunhão com Deus. Como ter a comunhão com Deus orando? A minha questão é essa. O que devo fazer para que Deus ouça as minhas orações? Pai, sempre eu oro, eu coloco Deus na minha vida, mas sempre que eu coloco Deus na minha vida, as coisas estão a piorar na minha casa. A minha questão é essa, o que devo fazer para que Deus ouça as minhas orações? Ok. Boa questão. O que devo fazer para Deus responder às minhas orações? Ouvir as minhas orações. Não, o que a irmã está a pedir é saber o que fazer para Deus ouvir. Existem duas coisas. Uma é Deus ouvir e a outra é Ele responder. Qual delas? Quer a resposta ou quer que Ele ouça apenas? As duas coisas, Pai, ouvir e responder. Ok. Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quem tem NVI? Tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim lhes sucederá. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim acontecerá. Alô, igreja, eu sou Elton Alberto Chambis. Quem? Elton Alberto Chambis. Elton, sim. Veio de agradecer ao apóstolo Honório e pedir ao apóstolo Honório que eu não consigo estudar. Eu posso estudar este ano, deixar, estudar este ano, deixar. Eu posso pedir ao apóstolo Honório que esse demônio que eu tenho, tirar, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Quantos anos tens? 15 anos. Bem. Parou em que classe? Parei na sexta. Na sexta? Sim. Este ano já foi matricular? Minha tia disse que vai me matricular para eu estudar lá no CMC. Bem, para aí mesmo. Coloca a mão na sua cabeça. Em nome de Jesus, tu demônio das trevas, larga-se, menina. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Sai da mente dele. Agora mesmo. Livre em nome de Jesus. Que a partir de hoje seja inteligente, seja concentrado, que a vontade de estudar, de ler e a concentração venha para si, em nome de Jesus. A graça para estudar venha sobre esse jovem. Está livre. Vai estar resolvido. A minha questão gira em torno do princípio número 3. Não se deixar aprisionar pelo seu passado, nem pelo passado dos seus pais. Pai, praticamente que eu vivo no passado. Sempre que eu tendo a conversar com minha mãe, ela faz perceber que estamos a viver a continuidade do que ela, se calhar, na relação que ela teve com meu pai, foi o que praticamente está a acontecer. Nada de sucesso na relação sentimental. Meu pai, posso até afirmar, arriscar em dizer que foi o pior dos filhos da minha avó e por conta disso a gente vem carregando isso. Então são decepções por trás de decepções. E
isso me faz crer que é por conta do que eu venho bebendo. Então, em algum momento eu não sei como me livrar, porque está na mente, são lembranças, dias atrás de lembranças. Eu tento pedir discernimento, oro, me aparto de certas pessoas, mas, fim ao cabo, eu estou lá sempre remoendo o passado. Então eu não sei se consegui explicar ao certo qual era a minha questão, mas é isso. Ok. A situação que ela está a apresentar é uma situação na qual ela tem uma muralha. Existem coisas chamadas muralhas. O que é muralha? Muralhas são muros feitos para proteger uma coisa. E na sua mente foram criadas muralhas, strongholds, muralhas, que barram a sua mente para não pensar de uma outra forma. Como quebrar essas muralhas? Trazendo abaixo toda a altivez de pensamento que se levantar contra o conhecimento de Deus. Então, isso significa que essa é uma informação que você recebeu e bebeu, que está a lutar contra a palavra de Deus na sua vida. O que fazer? Você pode quebrar o passado. Como? Passo número 1. Você tem que renovar a sua mente. Sim, pai. Porque o problema não está com o seu corpo, está com a sua mente. Você absorveu essas coisas. Renovar a sua mente. No livro de Romanos, capítulo 12, começando do versículo 1 até o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogar significa peço-vos. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar aí vem da palavra con. E conformar significa assumir a forma. Assumir a forma. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra grega aí para transformai-vos é a palavra metamorfó. E metamorfó, de onde vem a palavra metamorfose? E metamorfose é o processo pelo qual uma lagarta desenvolve-se até ser uma barata. Quando você olha para ela, é uma barata, é uma lagarta feia, sem asas, sem cor. Mas ao longo do tempo, ela ganha coloração, ganha asas e ela começa a voar. Quando você olha para a lagarta, você não quer a lagarta perto de si, mas você vai querer o quê? As borboletas no seu quintal, no seu jardim. Você agora vai transitar de lagarta para borboleta em nome de Jesus. Amém, Pai. De ser rejeitada para ser aceite, de ser desprezada para ser apreciada. Amém. Vai conseguir chegar nesse nível. Como? Ele se transformai-vos. Transformação significa mudança em pensamento, mudança em caráter, mudança em vida. Transformai-vos. No seu corpo que vai mudar o conteúdo na sua mente. Amém, Pai. Como fazer isso? Como mudar a sua mente? Salmos 1. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, tem que aprender hoje, começar a meditar na palavra de Deus. Amém. Que você aprendeu hoje.
Eu sou cabeça, não sou cauda. O Espírito Santo está em mim, eu estou liberto. A maldição da minha família está quebrada. Amém. Eu sou rica, não sou pobre. Amém, Eu sou Pai. especial. Eu me vejo a casar, a trabalhar, a prosperar. Glória Confessa a a palavra. Deus. Então, quando você confessa, quando você me entende essas palavras, está dizendo aqui, pelo que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sua folha não seca, seu fruto não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Prosperará. Essa é uma garantia. Se meter na palavra de Deus, por isso que eu vos encorajei aqui a adquirir os DVDs, adquirir os áudios. Adquira aqueles 2 áudios. O que você pensa de si mesmo? Há um áudio aí. O que você pensa de si mesmo? Adquira esse áudio. E outro áudio que tem que adquirir, oração profética para si. Aleluia. No YouTube tem um DVD que nós lançamos, intitulado O Objeto da Sua Meditação. Adquira esse DVD. É só ir ao YouTube, já está lá na nossa página. O objeto da sua meditação vai mudar a sua vida. Obrigada, Pai. Quanto mais pensar na palavra de Deus e confessar a palavra de Deus, o resto vai mudar. Obrigado. Aleluia. Tá. Agora vem. Em nome de Jesus. Seja quebrado agora mesmo. Livre. Não entra mais nele. Agora. Vai. Está livre. Profetiza o casamento, prosperidade, trabalho, luz. Eu recebo. E a maldição do teu pai está quebrada. Obrigada, Pai. Vai, Tenho a está. certeza que eu venho testemunhar. Há de vir testemunhar certamente. Vai, está abençoado. Diga assim comigo. A palavra de Deus, A palavra de Deus, dominante na minha mente dominante na minha mente e no meu coração, e no meu coração, expulsa o medo, expulsa o medo, a frustração, a frustração, a miséria a miséria e a pobreza. e a pobreza. Shalom, igreja. Meu nome é N. Francisco Cuco. É um dos princípios, pai ensinava que é com base nas orações. Aliás, dizia que de manhã devemos orar e durante o dia meditarmos na palavra. E nós já sabemos que é com base nas orações feitas com fé que conseguimos alcançar os nossos objetivos. A minha dúvida é a seguinte: o que devo fazer para não fracassar nas orações? Boa pergunta. Lembre-se no Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, 1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Orar nunca desfalecer. O que devo fazer para orar? É ser persistente. Seja persistente. Certo. Seja persistente nas suas orações. É que, pai, posso orar, essa semana posso orar, passado uma semana, 2, já estou a ter preguiça, quando penso em orar... Não terminei ainda. Fizeste uma questão, não é? Sim, E agora eu estou no processo de responder. obrigada. Então, primeiro, seja persistente. O que é persistência? É permanecer na mesma coisa. Bater na mesma tecla. Sim, Segundo, desenvolva disciplina. É necessária disciplina. O que é disciplina? São regras que você impõe sobre si mesmo. Por exemplo, se diz que tem que acordar às 5 para orar, ou às 7, ou às 6, e hoje conseguiu acordar e amanhã, ontem conseguiu e hoje falhou, não tenha medo. A oração começa no coração. Está bem? Põe alarme. É um auxílio da disciplina. Coloca alarme. E põe um volume. Tem telemóvel? tem. Então coloca alarme no seu telemóvel. Obrigada. E para lhe acordar. Se achar que não funciona, peça a alguém da sua família ou uma parceira de oração Sim, e para te ligar a hora em que tem que acordar para orar. sim, pai. É disciplina. Tudo que nós fazemos continuamente acaba tornando-se uma paixão. No início não é fácil,
Mas quando você faz hoje, faz amanhã, persiste, há de acabar ficando parte do seu espírito. E aí vai ficar fácil para si orar. Nem todos nós, quando começamos com esse processo de oração, cumprimos a hora. Nem todos cumprem a hora de oração. Mas o importante é que você ache tempo para orar. Porque Deus está lá à espera de si. Imagina que você tinha que acordar às 5 para orar e acordou às 7. Deus não está zangado consigo, porque até às 7 Ele continua sendo Deus. Amém. Você pode falar com Ele às 7. Então, seja persistente, crie a disciplina de oração. Obrigada. Tá bem, Deus te abençoe. Vem de muito longe, receba a vitória e a graça para Xonguene. Obrigada, Pai. Aleluia. Um aplauso para o Senhor. Shalom, igreja. Sou Hélio Maurício Nhampol. A minha pergunta está no capítulo 5, que Deus descobre o seu propósito nesta vida. Eu tenho orando para que Deus me mostre qual é o seu propósito comigo nesta vida. E tenho sonhando estar na igreja sempre a orar, a pregar, a orar para as pessoas. Eu quero saber do apóstolo se esse é o meu propósito que Deus tem comigo. Agora, uma coisa vocês têm que perceber, uma coisa é um desejo que você tem no seu coração por uma certa coisa. E outra coisa é um propósito. Expliquei a vocês aqui sobre o propósito. Eu disse para descobrir o seu propósito, tem que descobrir uma outra coisa antes disso. Que é descobrir sua paixão. Expliquei o que era paixão. Lembra disso? Depois eu expliquei também que aquilo que você faz com facilidade Amém. e que traz satisfação ao seu espírito, traz, em inglês chama fulfillment. Você sente-se realizado no seu espírito. Amém. É isso o seu propósito. Amém. Não, só o irmão é que pode saber qual é o seu propósito. Eu não posso profetizar o seu propósito. Eu posso profetizar o seu destino, Amém. mas não o seu propósito. Senão eu vou dizer de si uma coisa, depois você vai andar e quando no caminho enfrentar um desafio, obstáculo, vai dizer foi o apóstolo que me meteu nessa cova. Está vendo aqui? Mas o que eu fiz convosco é de vos ajudar como descobrir. E cada um vai usar a fórmula para descobrir. Perceberam? Amém. Então, agora, o que você está a perguntar é como que disse, qual é o meu chamado? Amém. Chamado e propósito são coisas intercambiáveis, mas não necessariamente a mesma coisa. Agora, para descobrir o seu chamado, tem que vir sexta-feira, 18 horas, ao estudo bíblico, para mostrar que está no seu coração descobrir o chamado. Amém. Aleluia. Amém. Vocês lembram de Eliseu que perseguiu Elias por vários lados, até Elias dizer agora sim, pede o que você quiser, será dado. Agora, a sua questão sobre o propósito é que você tem que estar a fazer alguma coisa na qual você sente inclinação e não faz com esforço. Aí esse será seu propósito. Amém. Quando descobre o seu propósito, torna-se uma visão. Amém. Aleluia. Sou servo de Deus, gosto muito de servir a Deus, Pai. Aleluia. Em que igreja? Ministério Profético Trono da Graça. Trono da Graça. Amém. Ok. Então, com quem veio? Sozinho. Com quem vive? Vivo sozinho. Tem noivo? Não. Tinha noivo? Não. Quer noivo? Quero, Pai. Agora, vocês quando ouvem alguém dizer eu sou pastor, profeta, dizem, aleluia! Há uma irmã que está a chorar até hoje, por causa de correr com as coisas. Mangas não estavam maduras, ela começou a arrancá-las. Agora, a sua questão
devia ser qual é o meu chamado. Se calhar era essa a sua questão, não um propósito, mas chamado. Amém. Essa é a sua questão. Há quanto tempo está o ministério em pé? 1 ano. 1 ano. E como se chama o ministério? Ministério Ministério Profético Trono da Profeta. Graça. Amém. E por que criou o ministério? Não sou eu que criei. Herdou? Sim, estou a servir naquele ministério. Está a servir naquele ministério. Amém. O irmão serve como o quê? Sou intercessor. Ok. Então, você ama Jesus, né? Amo, Pai. Você é um evangelista. Amém. Esse é o seu chamado. Obrigado, Senhor. Certo? Então, se servir com fidelidade ao seu profeta, apóstolo ou pastor lá, Deus vai criar mecanismos para você estar a cumprir o seu chamado. Amém, Pai. Quer esteja lá ou num outro sítio, mas seja fiel onde você está agora. Amém, Pai. Aleluia. Amém. Então, esse é o seu chamado. Eu sei que o irmão vê visões, etc., mas o seu chamado é evangelístico. Amém. Está bem. Que Deus te use e te abençoe para a sua honra e glória. E continue servindo a Deus, ganhando almas para o seu reino. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, vocês sabiam que a maior parte dos pastores e profetas, evangelistas, que Deus está a levantar, todos os dias quando querem mulher, vem à nossa igreja. Que eles sabem que o apóstolo prepara pessoas. O meu nome é Adina Ravia. Adina. Sim, Adina. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Profeta das Nações, Apóstolo Honório, pelos ensinamentos que tem dado ao povo de Deus e pela obra que tem realizado em Moçambique e além das nações. Bom, a minha questão foca-se no princípio número 5. Descubra o seu propósito. O apóstolo, quando esteve a ensinar, falou que Deus nos dá duas coisas. Ou pode nos dar duas coisas. O primeiro é o dom e depois é o talento. O dom é algo sobrenatural que só podemos receber através do Espírito Santo. Ou seja, você só aquele percebeu. que é nascido de novo. Você percebeu. E o talento é a habilidade natural que Deus dá a alguém sem que necessariamente seja nascido de novo, como se fosse uma fonte de sobrevivência. Apóstolo, eu quero saber como é que eu faço a conexão entre o meu dom e o meu talento. Eu particularmente, não é, vivi 17 anos da minha vida sem conhecer a Deus, mas eu em todo esse tempo sempre fui uma pessoa inteligente, não estou a ser narcisista como o apóstolo disse. Então, concorri, entrei na faculdade, fiz a faculdade de engenharia, terminei ano passado. Engenharia em que área? Engenharia química. Ok. Mas ainda não consegui o meu primeiro emprego. Mas eu gosto de ser engenheiro, acho que é meu talento. Mas eu sei que Deus também me deu um dom. Então, como é que eu faço a conexão entre o meu talento e o dom que Deus me deu? Boa pergunta. Pergunta muito inteligente. Primeiro, porque você compreendeu a explicação. É fácil de fazer uma pergunta clara. Como criar ponte entre dom e talento? É muito simples. Nós podemos ter as duas coisas, certo? O dom, podemos... Ok, vamos fazer assim. Paulo era um homem de Deus, tinha o dom de Deus, pregava o evangelho, curava enfermos, expulsava demônios, mas ao mesmo tempo ele fazia tendas. Então ele conseguia conciliar as duas coisas. O apóstolo Pedro, ele era um homem de Deus, servia a Deus, mas ao mesmo tempo também ele tinha um negócio de pesca dele, continuava com o negócio de pesca. Davi era um rei, mas ao mesmo tempo ele era um adorador, cantava, adorava, escrevia canções. Não, é possível conciliar as duas coisas quando as duas coisas não prejudicam uma a outra. Sim, pai, sim. Por exemplo, imagina o irmão ama engenharia, mas
tem um dom, um chamado de Deus. Sim, exatamente. Pode ser um engenheiro e servindo a Deus na mesma, sem deixar de ser engenheiro. Agora, o problema de muitos agora é, quando o assunto é o chamado para servir a Deus, vocês têm que ter muito cuidado. Há pessoas chamadas para o ministério integral. O que é isto? Para servir a tempo inteiro. Tem que deixar tudo, só servir a Deus. Deus quer esse homem, Deus quer essa mulher 100% ocupado nos assuntos dele. Mas há pessoas que foram chamadas para servir tempo parcial. Qual é o problema aqui? É que Deus sabe que se o seu chamado é servir tempo parcial, o que você ganha com seu talento vai ajudar a sustentar o trabalho que tem a ver com seu dom, sem ter que depender de pessoas. Agora, se você entra no ministério integral a tempo inteiro, enquanto não era esse o seu chamado, primeiro vai ficar frustrado, segundo vai querer coisas que se calhar não vai ter naquele momento, vai mentir, vai enganar, vai inventar coisas que não existem, por não suportar a vida. Por exemplo, vamos chamar o missionário Machava. Onde está? Esse aí. O missionário Machava, por exemplo, ele tem um chamado para servir a tempo inteiro. Se eu quiser dar 2 exemplos a vocês. Está a ver este homem aqui? Ele estava a trabalhar numa unidade hoteleira. Ele deixou para servir tempo inteiro, para servir a Deus. Agora, o outro ali, o irmão, ele não deixou de trabalhar para o patrão. Ele serve tempo parcial. Quando eu sentei com eles, ele disse a meu pai, neste momento, só posso servir tempo parcial. Eu não podia obrigar a ele a viver como ele, que por se calhar não suportar as pressões de depender 100% de Deus em tudo. Se quem serve tempo parcial se meter em tempo integral, sem estar preparado, pode desistir pelo caminho, que vai achar tudo difícil e complicado. Então, tem que ter um preparo. Então, é possível conciliar as duas coisas. Muito obrigado, apóstolo. Sem ter que eliminar a outra. Porque, ao fim do dia, quem deu as duas coisas foi Deus. Foi Deus, exatamente. Então, pode conciliar as duas coisas: o seu talento e o seu dom.